O repórter e o fato. Bem, pessoal, como eu prometi, está aqui, eu tô conversar a partir de agora com um rapaz polêmico. Eu não o conheço pessoalmente, mas tenho certeza de que ele está prestando um serviço para as localidades onde ele se envolve. Esse rapaz é o Juarez, mais conhecido como Taca Pedra. E é ele que eu cumprimento agora aí. Ô Juarez, uma boa tarde e um prazer ter você aqui conosco no nosso O Repórter e o Fato. Boa tarde a você, jornalista Cláudio Vianney. Para nós é um privilégio muito grande poder estar falando aí com o seu público, sabendo que você há muitos anos é à frente de um jornalismo íntegro, um jornalismo direto, com as verdades dos fatos. Já aí mandando um abraço para Ipanema, para todos aí, mandando um abraço aí para todos os seus seguidores, tá bem? E dizendo que para nós, como eu já disse, é um privilégio muito grande estar aqui com você. Então, Juarez, eu tenho aqui acompanhado o seu trabalho. Eu sei que é um trabalho difícil, não é? Porque é um trabalho que você, inclusive, arrisca a sua vida, arrisca a sua segurança pessoal, né? Porque nem todo mundo entende que o jornalismo sério, feito com provas, ele é aceitável. Principalmente as pessoas envolvidas e que estejam cometendo atos ilícitos. Normalmente, a política, os políticos do nosso país, infelizmente, a grande maioria é desonesta, né? A grande maioria é trambiqueira, a grande maioria não tem representatividade, né, que deveria ter para compor. E a gente acompanha isso aí, sei que é difícil, mas o nosso trabalho é esse daí. Eu queria perguntar para você o seguinte, como é que você descobriu isso de ser, que tinha o dom de ser um cara da imprensa, um cara que dá informação e, principalmente, a parte mais difícil, que é denunciar os desmandos dos políticos? Manda para mim aí como é que é esse negócio. Pois então, Cláudio, jornalista Cláudio, quando eu me tornei um jornalista, eu já estava um ativista político. Devido a essas demandas, né, contrárias, podemos dizer assim, ao anseio do povo, nós vamos percebendo que quando nós procuramos aí um centro de saúde, quando nós procuramos aí uma secretaria de obras, uma secretaria de meio ambiente, né, a nossa dificuldade ela era muito árdua devido a você não ter condições de usar o sistema, sendo você um pagador de impostos, sendo você uma pessoa que banca o poder, podemos dizer assim, e que banca os políticos. E vendo isso, eu comecei a perceber então que eu deveria tomar uma atitude. Por quê? Porque da maneira com que vem caminhando a nossa democracia hoje no país, não é aquela democracia que nós buscamos, que os nossos entes queridos, podemos dizer assim, nossos irmãos, né? Aqueles que sempre lutaram, os ativistas políticos, por exemplo, sempre lutaram pela democracia, que chegou no nosso país e realmente houve uma manipulação dessa democracia e que nos levou para o caos político com que o Brasil passa hoje. Então, vendo isso e vendo essa necessidade, eu resolvi, então, passar a investigar, passar a fazer pedido de informações nas prefeituras, né? Então, eu acabei tendo alguns êxitos e comecei, então, a gostar e ver que, a partir do momento que o brasileiro toma essa atitude e começa a caminhar com isso, as coisas começam a acontecer. Foi o que aconteceu comigo, entende? Aí, depois, comecei a fazer isso, comecei a denunciar alguns fatos, principalmente aqui na minha cidade, que é Caratinga, e caçamos aqui alguns políticos também, as coisas aconteceram, e logo eu também já criei um jornal, assim que eu me tornei jornalista, criei um jornal aqui na minha cidade, como eu estou hoje, aqui em Caratinga, estou em Bom Jesus do Galho, estou em Piedade, estou em Santa Rita de Minas, Entre Folhas, Ubaporanga,
e também hoje estou em Ipanema, né? Faço um trabalho também aí nessa região, que é São José do Mantimento, Conceição de Ipanema também. E quando eu percebi, assim que cheguei em Ipanema, uma cidade bacana como Ipanema, o povo é acolhedor como Ipanema, comecei a buscar algumas informações então e deparei com alguns políticos daí que realmente não faz aquilo que o povo buscou nele, aquilo que o povo confiou o voto nas urnas, entregando então a chave da cidade para eles, para alguns políticos daí. E resolvi então caminhar para onde eu estou caminhando, que é denunciar os atos ilícitos de alguns políticos aí em Ipanema. Aqui em Ipanema o pessoal acompanha direto aí o que você publica e tal. Mas eu queria saber, de onde é que você tirou esse taca-pedra aí? De onde é que surgiu esse negócio de taca-pedra? Conta pra gente aí. Beleza, Cláudio. A pessoa que não conhece a gente até acha que a gente é meio louco assim. Mas o taca-pedra surgiu assim que eu criei, assim que eu comecei a investir nessa questão do ativismo político, aqui na cidade a coisa começou a ganhar uma repercussão. E nessa repercussão que começou a ter, nesses erros que nós começamos a ter em cima desses maus políticos, podemos dizer assim, eu criei aqui em Caratinga, nessa época ainda não tinha internet, eu criei em Caratinga um panfleto chamado Panfletagem Taca-Pedra. Por que taca-pedra? Porque taca-pedra é o seguinte, taca-pedra em político corrupto, taca-pedra na corrupção. Por quê? Aqui em Raul Soares, tem um cara em Raul Soares que ele deixa na farmácia dele alguns panfletos lá, e esses panfletos chamam panfleto taca-pedra. Então eu resolvi copiar esse nome desse farmacêutico na cidade de Raul Soares, e criei então e coloquei nome nesses meus panfletos. Saía para rua fora, fazia aquele monte de xerox, colocava o rosto ali daquele político, da falcatrua dele, saía para a rua gritando. Como não tinha internet, eu saía extra, taca pedra, sai na frente e denuncia. E assim começou, e assim a coisa andou, e graças a Deus nós tivemos resultados muito positivos. Juarez ou taca-pedra, de toda forma aí, está criando uma polêmica danada aqui dentro de Ipanema. Agora é o seguinte, uma pergunta bem direta para você, que é o seguinte: em Ipanema nós tivemos outros prefeitos aqui e também cometeram desmandos durante a administração deles aqui. Agora, por que você se pegou só em um desses políticos e não sei se você estava escolhendo a vida dos outros, mas você se pegou num deles só, que é o Júlio Pontoro, todo mundo sabe disso aí, você se pegou, ele está pegando no pé dele aqui sozinho. E os outros, você deixou passar? Por quê? Pois bem, jornalista, respondendo aí a sua pergunta, eu venho investigando sim. Inclusive, nós estamos aí investigando também os atos de improbidade administrativa aí da parte do candidato Jairo, também da cidade, que hoje nós já encontramos aí mais de 30 processos dele em segunda instância, estamos olhando sim. Tem um outro quesito também do atual prefeito aí na cidade, que houve uma requisição para 3 ruas aí serem contempladas, como eu já tive nelas também, como eu tive aí visitando essas ruas. O ex-prefeito Júlio pegou um montante de grana para fazer essas 3 ruas. O dinheiro não está mais na conta, as ruas não foram feitas, não foram executadas. E o atual prefeito, então, ele fez outro projeto, enviou para a Câmara e pegou mais dinheiro e fez essa obra, está executando lá. Parabéns, porque está pelo menos executando, mas essas 3 ruas em especial, elas foram feitas, elas usaram 2 verbas para fazer as 3 ruas, quer dizer, daria para fazer 6. Então não quer dizer que eu estou pegando no pé do ex-prefeito Júlio, não é isso, entende? Bem, você investigando, você deve ter
deve estar documentado também, né? Você tem como provar tudo isso que você fala, por exemplo, essas 3 ruas que você está falando aí, você tem como provar que essa verba veio, não foi utilizada, desapareceu, o atual prefeito pegou mais verba para calçar essas 3 ruas novamente. Como é que você prova isso aí que aconteceu? Como é que você busca informação para provar para a população que você está falando? As ruas estão lá, tudo bem, está sendo calçada lá as ruas, também. Mas como comprovar que essa verba veio anteriormente e que foi necessário uma nova verba para calçar as ruas? Dá uma explicação para o povo como é que é isso aí. Pois bem, jornalista Cláudio, aí, além desse PAN, você sai pela cidade buscando informações, aí você encontra com o PSF feito no meio da rua, onde teria que ter 2 avenidas enormes na cidade, desenvolvimento e crescimento da cidade, por não haver um acordo, suponho, porque me parece que os donos da construtora, acho que seria até parente aí do ex-prefeito Júlio, o ex-prefeito Júlio irresponsavelmente planta uma UBS no meio da avenida, impedindo que o progresso chegue. Aí eu vou até o cemitério dessa cidade, de Ipanema, e deparo, cara, jornalista, com uma capela velório que gastaram mais de 500 mil reais na gestão do ex-prefeito Júlio, e a capela velório nunca velaram ninguém, cara. E quando você entra para dentro daquela capela velório, que você começa a olhar, você percebe que já está caindo. O teto já está caindo, o gesso está caindo, nunca velaram ninguém. E o que mais causa estranheza, mais de 500 mil investido e não tem uma laje, porque por cima é telha de amianto. Não se usa mais telha de amianto. Lá na capela velório tem telha de amianto. Isso é uma falta de amor ao próximo, uma falta de amor àquelas pessoas que confiaram no ex-prefeito Júlio e entregaram a chave dessa cidade aí para ele. Além dessa capela velório que concluíram, né? Quase concluíram. Eu acho que chegaram a inaugurar ela também, jogado às traças. Aí você vai mais para frente, você depara com um posto de saúde, uma UBS, uma coisa linda, um projeto maravilhoso para a cidade, para atender o bairro, para atender a comunidade, para atender a cidade, cara. Você chega lá, depois de 4, 5 anos, você encontra com um monte de ferro, sabe, sucatas, sabe, dá nojo de ver aquela UBS enferrujando ali e com aquele monte de dinheiro público jogado fora. Então, sem contar também com essas 3 ruas que eu já disse agora há pouco, que pegou dinheiro, mas não concluiu, está usando dinheiro novamente para poder fazer as ruas como está sendo. Aí você depara com esse monte de improbidade administrativa, você depara com um ativista político, já não digo jornalista que sou, mas com esse monte de dinheiro público jogado fora. Não tem como não falar de Júlio. Não tem como não denunciar o ex-prefeito Júlio. Políticos como o ex-prefeito Júlio, o Brasil tem que entender que ele não merece o nosso respaldo, que ele não merece a nossa confiança. Aí você vai e depara com uma mansão do cara, você depara com uma mansão, mas uma mansão onde tem guarita para segurança, uma mansão onde nada está inacabado, tudo acabado, tudo direitinho, tudo nos seus devidos lugares, uma coisa luxuosa. Não estou dizendo que um dentista não ganha dinheiro, porque eu tenho parentes dentistas, tenho cunhado dentista, vivo uma vida tranquila, mas não dá para chegar nisso tudo. Não sei, quem sabe ex-prefeito Júlio já é um cara que vem de herança familiar, também não sei. Mas o que eu encontrei em Ipanema, o que mais me causou estranheza foi o ex-prefeito Júlio. Eu ainda não lancei, como eu já lancei sim, algo aqui do ex-prefeito Dr. Jairo, nessas questões aí desses 33 processos deles. Também encontrei essas ruas da atual administração
Como eu tenho outras demandas também, mas garrei no ex-prefeito Júlio, por quê? Porque é uma coisa lastimável, é uma situação em que essa cidade não merece. Otaca, só retificando aqui, lá na Capela Velório, lá, foram velados 3 corpos lá. O primeiro que foi um cara que se suicidou lá no Pará, ele é daqui de Ipanema, foi o primeiro corpo velado lá. E mais 2 mulheres foram veladas lá. Né? Talvez você não tenha conhecimento disso, aí você falou que não foi velado ninguém, mas foram velados 3 defuntos lá. 3 defuntos foram velados lá. Bem, aliás, na Capela Velório, eu estive olhando lá ontem, tá coberta de cera de amianto e coisas assim. O resto que você falou, tudo bem. Agora, para a gente encerrar aqui, depois a gente convidar para um bate-papo mais extenso, para a gente falar. Quero que você fale coisa de Caratinga, vamos falar de Ipanema, vamos falar do seu trabalho, falar do meu aqui. Se você topar, nós vamos fazer. Então tá. Mas aí, é o seguinte, ou melhor, a gente espera que a eleição que é domingo agora, que as pessoas pensem bem em quem vai votar. Eu não vou aqui dizer o nome de candidato, eu não quero saber. Eu tenho o meu candidato particular, eu sei quem é, mas eu não digo de público para ninguém aquilo, pelo menos no meu trabalho eu não digo. Então é o seguinte, eu acho que o cidadão é responsável pelo que acontece no município. Então o que acontece? Se você votar mal, você vai ser mal servido de políticos. Se você votar bem, tudo bem. Mas normalmente as pessoas votam em políticos que já fizeram aprontar de todos que você pode imaginar, né? Acabam votando normalmente, aí o cara rouba a sua casa e dá a chave para o cara entrar de novo. Mas não tem acordo, né? Bom, o Juarez, o Taca Pedra, eu te agradeço imensamente estar aqui, ter participado com a gente aqui, e espero numa nova oportunidade nós possamos estar batendo um papo mais tranquilo, menos, né? Sei lá, falando desses caras que cometem coisas erradas. Tá? Então, vamos torcer para que aí na sua cidade também, que se eleja o melhor prefeito, os melhores vereadores, tá? E é o que a gente fica torcendo por aqui. Eu vou lembrar aqui que o Serginho Meneghelli, prefeito de Colatina, que ele diz: prefeito nenhum faz nada errado sozinho, ele sempre tem a conivência da Câmara, porque se a Câmara for correta, tá? O prefeito não rouba não, o prefeito não rouba não, porque o primeiro roubo que ele fizer, os vereadores caçam o mandato dele. Tá bom, meu amigo Juarez, meu amigo Taca Pedra, um obrigado a você pela participação, que tenha muito sucesso no seu trabalho, e cuidado, hein, cara, você já foi tentar te acertar, que os caras são ruins de pontaria, hein. Tá bom, então um abração para você, obrigado aí, um abraço ao povo de Caratinga, que é um povo muito ordeiro também, uma cidade que tem história, tá? E tem também o Taca Pedra. Meu amigo, um abraço a você, muito obrigado aí. Jornalista Cláudio, em primeiro lugar te agradecer, né? Agradecer a seus seguidores também, a Deus também pela oportunidade de estar aqui, né? Fazendo então essa entrevista com você. Eu quero agradecer aos familiares, as pessoas de Ipanema também que me recebeu muito bem aí. Quero dizer para você que o nosso intuito não é denigrir A ou B, nosso intuito é jogar a verdade para o ar, chamar os jornalistas aí de Ipanema que estão muito calados, fazer essa parte deles também, tá bem? Um abraço para você, muito obrigado, fica com Deus, um abraço, jornalista Juarez Taca Pedra, valeu! O repórter e o fato.